A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 347º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os capítulos finais do livro de Efésios, 4, 5 e 6. A inspiração do dia. Instruções práticas. A vida do crente. No capítulo 4, destaco guardar a unidade do Espírito. Vamos compreender a mensagem no versículo 3. A unidade do Espírito não pode ser criada por nenhum ser humano. Ela já existe para aqueles que creram na verdade e receberam a Cristo, conforme o apóstolo proclamou nos capítulos 1 a 3. Os efésios devem guardar e perseverar essa unidade, não mediante os esforços ou organizações humanos, mas pelo andar, como é digno da vocação com que fostes chamados. A unidade espiritual é mantida pela lealdade, a verdade e o andar segundo o Espírito. Não pode ser conseguida pela carne. Um só Senhor. Preste atenção na mensagem no versículo 5. Uma parte essencial da fé e unidade cristã é a confissão de que há um só Senhor. Primeiro, um só Senhor significa que a obra da redenção que Jesus Cristo efetuou é perfeita e suficiente e que não é necessário nenhum outro redentor ou mediador para dar ao crente salvação completa. O crente deve aproximar-se de Deus somente através de Cristo. Segundo, um só Senhor significa também que devotar lealdade igual ou maior a qualquer autoridade, secular ou religiosa, que não seja Deus revelado em Cristo e na sua palavra inspirada, é a mesma coisa que recusar o senhorio de Cristo e, portanto, da vida que somente nele existe. Não pode haver nenhum senhorio de Cristo, nem unidade do Espírito, a parte da afirmação de que o Senhor Jesus é a suprema autoridade para o crente e que esta autoridade lhe é comunicada na palavra de Deus. A unidade da fé. Preste atenção na mensagem no versículo 13. Em Efésios 4, Paulo ensina que a unidade do Espírito e a unidade da fé são mantidas e aperfeiçoadas por, primeiro, aceitar somente a fé e a mensagem dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres do Novo Testamento. Segundo, crescer na graça, em maturidade espiritual e em Cristo sob todos os aspectos e ser cheio da plenitude de Cristo e de Deus. Terceiro, não permanecer como crianças, aceitando todo o evento de doutrina, mas, pelo contrário, conhecer a verdade e assim saber rejeitar falsos mestres. Quarto, sustentar e falar com amor a verdade revelada nas Escrituras. E quinto, andar em verdadeira justiça e santidade. Não sejamos mais meninos. Preste atenção na mensagem no versículo 14. Nos versículos 13 a 15, Paulo define as pessoas espiritualmente perfeitas ou maduras que possuem a plenitude de Cristo. Primeiro, ser espiritualmente maduro significa não ser meninos, os quais são instáveis, facilmente enganados pelas falsas doutrinas dos homens e suscetíveis ao artificialismo enganoso. O crente permanece infantil quando tem uma compreensão adequada das verdades bíblicas e pouca dedicação a ela. Segundo, ser espiritualmente maduro inclui falar a verdade em caridade. A verdade do Evangelho, conforme apresentada no Novo Testamento, deve ser crida com caridade, apresentada com caridade e definida em espírito de caridade. Essa caridade é dirigida principalmente a Cristo e em seguida à Igreja e, finalmente, de uns para com os outros. A verdade em amor. Preste atenção na mensagem do versículo 15. A conservação da unidade da fé deve basear-se no amor ativo que procura resolver problemas e reconciliar diferença através da mútua lealdade e da obediência a Cristo e a sua palavra. Isso significa que crer e proclamar com amor a verdade do Novo Testamento é prioritária em relação à lealdade às instruções e tradições cristãs, aos cristãos individuais ou igreja visível.
O esforço para manter a comunhão ou a unidade jamais deverá invalidar a palavra de Deus, nem levar à transigência com a verdade bíblica. A fidelidade às Escrituras está acima de tudo e poderá inclusive resultar em pressões de toda a ordem, até mesmo na própria igreja local. Mas o tempo certo, Deus dará o escape necessário àquele que permanecer leal a Cristo e à verdade original do Novo Testamento. E por fim, o versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo que habita no crente é uma pessoa que pode sentir intensa mágoa ou tristeza, assim como o próprio Jesus sentia quando chorou por causa de Jerusalém e em outras ocasiões. Primeiro, o crente causa tristeza ou pesar ao Espírito Santo quando não dá importância à sua presença, voz ou direção. Segundo, entristecer o Espírito Santo leva a resisti-lo. Isto, por sua vez, leva a extingui-lo. E, finalmente, a trazer agravo ao Espírito da graça. Esta última ação pode ser identificada como a blasfêmia contra o Espírito Santo, para a qual não há perdão. No capítulo 5, destaco: bem sabeis isto. Vamos compreender a mensagem no versículo 5. O apóstolo Paulo sabia bem como os efésios, com certeza absoluta, que todos os indivíduos, quer dentro da igreja, quer fora dela, sendo imorais, impuros ou avarentos, isto é, amando as coisas do mundo mais do que a Deus, estavam fora do reino de Cristo. Os profetas do Antigo Testamento assim ensinaram com forte convicção, bem como os apóstolos e a igreja do Novo Testamento. Quem cometesse tais pecados evidenciava claramente que não era salvo, que não tinha vida em Deus. Engano. Vamos compreender a mensagem no versículo 6. Paulo sabia que alguns falsos mestres diriam aos efésios que não precisava temer a ira de Deus contra eles, por causa de sua imoralidade. Por isso ele admoesta: ninguém vos engane. Fica claro aqui que alguém pode ser enganado a ponto de crer que pessoas imorais e impuras têm herança no reino de Deus. Obras das trevas. Preste atenção na mensagem no versículo 11. Aquele que é, em tudo, leal a Cristo, não pode ser neutro, nem manter silêncio quanto às obras infrutuosas das trevas e à imoralidade. Deve estar pronto a desmascarar, repreender e denunciar o mal em todas as suas formas. Bradar sinceramente contra toda iniquidade é odiar o pecado. Tomar posição com Deus contra o mal e permanecer fiel a Cristo, o qual também denunciava as obras das trevas. Vinho. Preste atenção na mensagem no versículo 18. A declaração de Paulo no versículo 18 demonstra que a plenitude do Espírito Santo depende do modo como o crente corresponde à graça que lhe é dada para viver em santificação. Isto quer dizer que a pessoa não pode estar embriagada com vinho e ao mesmo tempo cheia do Espírito. Paulo adverte todos os crentes a respeito das obras da carne, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Além disso, os que cometem tais coisas não terão a presença interior do Espírito Santo nem a sua plenitude. Noutras palavras, não ter o fruto do Espírito é perder a plenitude do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Preste atenção na mensagem no versículo 18. Enchei-vos, imperativo passivo presente, tem o significado em grego de ser enchido repetidas vezes. A vida espiritual do Filho de Deus deve experimentar a renovação constante, mediante enchimento repetidos do Espírito Santo. Primeiro, o cristão deve ser batizado do Espírito Santo após a conversão, mas também deve renovar-se no Espírito repetidas vezes para adoração a Deus, serviço e testemunho.
Segundo, experimentamos enchimentos repetidos do Espírito Santo quando mantemos uma fé viva em Jesus. Estamos repletos da Palavra de Deus. Oramos, damos graças e cantamos ao Senhor. Servimos ao próximo e fazemos aquilo que o Espírito Santo quer. Terceiro, alguns resultados de ser cheio do Espírito Santo são: ponto número 1, falar com alegria a Deus em salmos, hinos e cânticos espirituais. Ponto número 2, dar graças. E ponto número 3, sujeitar-nos uns aos outros. Cantando ao Senhor. Preste atenção na mensagem no versículo 19. Todos os nossos cânticos espirituais, tanto na igreja como em particular, devem ser inteiramente dirigidos a Deus, como orações de louvores ou petições. Primeiro, cantar louvores ou qualquer cântico espiritual pode ser uma forma de manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Segundo, cantar hinos cristãos é um meio de edificação, ensino, ação de graças e oração. Terceiro, o cântico cristão é uma expressão de alegria. Quarto, o propósito de cantar hinos ou cânticos espirituais não deve ser passatempo nem exibição de talento individuais, mas de adoração e louvor a Deus. Sujeitando-vos uns aos outros. Preste atenção na mensagem no versículo 21. A submissão de uns aos outros em Cristo é um princípio espiritual geral. Esse princípio deve ser aplicado principalmente à família cristã. A submissão, a humildade, a mansidão, a paciência e a tolerância devem ser características de cada membro da família. A esposa deve submeter-se, isto é, ceder por amor, ante a responsabilidade do marido no exercício da liderança da família. O marido deve submeter-se às necessidades da mulher, em atitude de amor e abnegação. Os filhos devem submeter-se em obediência à autoridade dos pais, e os pais devem ser flexíveis às necessidades dos filhos e criá-los na santa doutrina do Senhor. Mulher, sujeitai-vos. Preste atenção no versículo 22. A esposa tem a tarefa dada por Deus de ajudar o marido e de submeter-se a ele. Seu dever para com o marido inclui o amor, o respeito, a ajuda, a pureza, a submissão, um espírito manso e quieto, e ser uma boa mãe e dona de casa. A submissão da mulher ao marido é vista por Deus como parte integrante da sua obediência a Jesus, como ao Senhor. Marido, cabeça. Preste atenção na mensagem no versículo 23. Deus estabeleceu a família como a unidade básica da sociedade. Toda família necessita de um dirigente. Por isso, Deus atribuiu ao marido a responsabilidade de ser cabeça da esposa e família. Sua chefia deve ser exercida com amor, mansidão e consideração pela esposa e família. A responsabilidade do marido, que Deus lhe deu, de ser cabeça da mulher, inclui, primeiro, provisão para as necessidades espirituais e domésticas da família. Segundo, o amor, a proteção, a segurança e o interesse pelo bem-estar dela, da mesma maneira que Cristo ama a igreja. Terceiro, honra, compreensão, apreço e consideração pela esposa. Quarto, lealdade e fidelidade tais na vivência conjugal. E vamos para a leitura no livro de Efésios, capítulo 6. E último, destaco: filhos, sede obedientes. Preste atenção na mensagem no versículo 1. Os filhos de crentes devem permanecer sob a orientação dos pais, até se tornarem membros de outra unidade familiar através do casamento. Primeiro, as crianças pequenas devem ser ensinadas a obedecer e a honrar os pais, mediante a criação na disciplina e doutrina do Senhor. Segundo, os filhos mais velhos, mesmo depois de casados, devem receber com respeito o conselho dos pais e honrá-los na velhice, mediante cuidados e ajuda financeira conforme a necessidade. Terceiro, os filhos que honram seus pais serão abençoados por Deus, aqui na terra e na eternidade. Armadura de Deus. O cristão está encorajado no conflito espiritual com o mal.
Esse conflito é descrito como o combate da fé, que continua até o crente galgar a vida do porvir. Primeiro, a vitória do crente foi obtida pelo próprio Cristo mediante a sua morte na cruz. Jesus travou uma batalha triunfante contra Satanás. Desmascarou as potências e potestades malignas. Levou os cativos com ele e redimiu o crente do domínio maligno. Segundo, no presente, o cristão está empenhado numa guerra espiritual que ele trava mediante o poder do Espírito Santo. Ponto número 1. Contra os desejos corruptos dentro de si mesmo. Ponto número 2. Contra os prazeres ímpios do mundo e todos os tipos de tentações. Ponto número 3. Contra Satanás e as suas forças. O crente é conclamado a se preparar do presente sistema mundano, repudiando os males, vencendo suas tentações e morrendo para elas, e condenando abertamente os seus pecados. Terceiro, a milícia cristã deve guerrear contra todo o mal, não por seu próprio poder, mas com as armas espirituais. Quarto, na sua guerra espiritual, o cristão é conclamado a suportar as aflições como bom soldado de Cristo, sofrer em prol do Evangelho, combater o bom combate da fé, guerrear espiritualmente, perseverar, vencer, ser vitorioso, triunfar, defender o Evangelho, combater pela fé, não se alarmar ante os que resistem, vestir toda a armadura de Deus, ficar firme, destruir as fortalezas de Satanás, levar cativo todo pensamento e fortalecer-se na guerra contra o mal. Hostes espirituais da maldade. O cristão trava um conflito espiritual contra Satanás e uma multidão de espírito maligno. Primeiro, os poderes das trevas são os governantes espirituais do mundo, que incitam os ímpios, se opõem à vontade de Deus e constantemente atacam os crentes. Segundo, é uma vasta multidão, altamente organizada em forma de império do mal, tendo categorias e ordens. A espada do Espírito. Preste atenção na mensagem no versículo 17. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é uma arma ofensiva do crente para o uso na guerra contra o poder do mal. Por esta razão, Satanás fará todos os esforços possíveis para subverter ou destruir a confiança do crente na palavra. A igreja precisa defender as escrituras inspiradas contra o argumento que ela não é a palavra de Deus em tudo o que ensina. Abandonar a posição e atitude de Cristo e dos apóstolos para com a palavra de Deus é destruir seu poder de convencer, corrigir, redimir, curar, expulsar demônios e vencer o mal. Negar sua fidelidade total em tudo quanto ela ensina é entregar-nos a Satanás. E por fim, o versículo 18, orando no Espírito. A guerra do cristão contra as forças espirituais de Satanás exige dedicação à oração, isto é, orando no Espírito em todo o tempo, com toda oração e súplica, por todos os santos, com toda perseverança. A oração não deve ser considerada apenas mais uma arma, mas parte do conflito propriamente dito, onde a vitória é alcançada mediante a condenação com o próprio Deus. Deixar de orar diligentemente sob todas as formas de oração, em todas as situações, é render-se ao inimigo e deixar de lutar. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.